Bom, vamos iniciar o nosso Hangout aí. Teve problemas aí no outro computador com a transmissão ao vivo, então eu estou gravando aqui o comentário para a gente discutir um pouquinho o que foi o dia de hoje. Quer dizer, o ponto central continua sendo a lista da Odebrecht. Algumas informações que rolaram já nos últimos dias mostram que dificilmente o procurador-geral vai tomar uma atitude mais incisiva em relação aos políticos. Né? O ritmo de denúncia dele tem sido lentíssimo, há críticas da Polícia Federal em relação à metodologia que a Procuradoria adotou. Tem que dar um desconto, né? Porque também a moleza que é lá em Curitiba, qualquer coisa é endossada pelo Sérgio Moro, enquanto que na PGR passa pelo Supremo. Tem que ter muito mais discernimento aí. E aí que você vai ver também a fragilidade de muitas denúncias aí, baseadas muitas vezes em delações, sem a prova respectiva. Né? Mas vamos pegar alguns pontos que já estão mudando aí. Os auxiliares do presidente Michel Temer. Ele tinha um conjunto de 3 ou 4 assessores informais que não estavam na árvore de cargos do governo, foram para lá sem receber nada para trabalhar junto ao, ao Temer. Quando saíram esses papéis do Tabapuã Papers, embora eles não tivessem nada conclusivo, ele traz um conjunto de indicações e de luzes sobre esses personagens. Então a gente vê no caso lá o Zé Yunes, que é praticamente irmão do Temer, você percebe que de um lado ele foi delatado como receptador de contribuições ilegais da Odebrecht. Ilegais por quê? Porque veio em dinheiro vivo aí, se fosse depósito em conta, não, provavelmente seria oficial. E, ao mesmo tempo, ele é o proprietário dos condomínios aí que foram nos quais o Temer fez investimentos imobiliários aí nos últimos anos. Então isso aí é um ponto, não dá para se tirar nada taxativo em relação a isso, mas é um indício de uma suspeita considerável. O Mabel, a mesma coisa. O Rovai constatou aí que o Mabel ele tem um escritório no mesmo endereço de uma das offshore do Yunis. E o Mabel também foi levado para o Palácio como assessor do Temer. Então, veja bem, não estamos falando daquele grupo de Estado-Maior aí do PMDB que acompanha Temer desde os anos 90, aí, que é o Gedel, o Eliseu Padilha, o Moreira Franco e o Eduardo Cunha, os 4 que compunham aí o grupo do Temer. Você pode dizer, não, isso aí são contingências da vida, ele para controlar a bancada do PMDB, ele precisava disso. Estamos falando de assessores pessoais com nenhuma ligação com o jogo político. Então você tem esses dois, tem um terceiro assessor, que tem gente atrás aí para investigar, que também tem uma ficha complicada. Por isso se entende hoje o fato do Antônio Maris de Oliveira ter recusado o convite para assumir um cargo também de assessor no governo Temer. O Maris ele tem uma prima casada com o Zé Yunes, faz parte também desse grupo de amigos do Michel Temer. Ele tem um escritório conceituado, ele seria um excelente ministro da Justiça, tem uma visão muito moderna, muito progressista da questão penitenciária, mas hoje veio a informação de que o Temer veio para São Paulo para conversar com ele, levá-lo para Brasília, e hoje veio a informação de que ele não topou porque teria que abrir mão do seu escritório de advocacia, que é um dos mais reputados aqui de São Paulo. É evidente que, desde o começo, não estava implícito, não, a pré-condição para ele ir para lá jamais teria sido a de abrir mão do seu escritório de advocacia. Então, isso aí foi utilizado como álibi para ele pular fora desse barco Temer. Uma coisa que chama muito atenção nessa questão brasileira e é a maneira como a moral dos amigos. O Temer tem amigos sérios aqui. Tem o Celso Antônio Bandeira de Mello, tem o próprio Maris de Oliveira. São pessoas que fazem parte aí de uma elite progressista, de uma elite jurídica, cuja amizade o Temer sempre acatou. Mas era uma maneira de mostrar uma face legítima do Temer. Porque a face verdadeira do Temer é efetivamente
desse rei do baixo clero, aí o sujeito que articulava com Gedel, com Padilha, com o que tem de mais suspeito na história da República. O sujeito que leva para o palácio assessores pessoais com os quais ele mantém negócios. Não dá para escapar disso aí. Mas ele tinha esse lado, desses amigos que davam uma respeitabilidade para ele. Pô, ele é amigo do fulano, que é uma referência jurídica. Logo, esse que é o problema brasileiro aí. Né? Tudo bem você fechar os olhos para o amigo aí, quando ele faz as pilantragens, finge que não é com você, você vai no restaurante, leva ele para sua casa, você não está discutindo, você não está metendo a mão no pântano político, você tem um papo agradável, um sujeito que conhece as entranhas do poder, não vai abrir todos os jogos, você suporta, digamos, essa má reputação dele, você ignora. Agora, quando ele vira uma personalidade, um presidente da República, que assume o poder no rastro aí de um golpe de Estado, um golpe parlamentar, e sem o menor pudor, leva para o palácio, como assessor, pessoas com as quais ele mantém negócios, escancara o maior assalto da história da República, que é esse conjunto de projetos e tudo que estão sendo aprovados a toque de caixa. Não estou nem falando de reforma da Previdência. Isso aí é a contrapartida para se permitir esse pessoal mudar a lei das telecomunicações, avançar em reservas indígenas, toda essa imoralidade que está ocorrendo à luz do dia. Fechar os olhos para isso, essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas se recolhem, deixam de lado as manifestações políticas que elas vinham adotando, quem cala consente. Então, o silêncio com que eles tratam o seu amigo íntimo aí é um silêncio suspeito. Isso aí o doutor Celso Antônio Bandeira de Mello ele tem que cair na real e constatar isso. O silêncio é suspeito. O doutor Marisa Oliveira, a mesma coisa. O silêncio é suspeito. Eles seriam as pessoas que poderiam influenciar positivamente Temer aí para que assumisse atitudes de estadistas. Poderia, efetivamente, tentar uma transição, uma conciliação que impedisse o país de continuar nesse racha maluco. Mas não, cada qual fica no seu lugar para preservar o amigo aí. Um segundo ponto relevante hoje, ontem nós fizemos aquele xadrez aí do João Dória, dizendo que ele é o candidato virtual dos tucanos aí para 2018. Eu não falei aquilo com base em conversa com nenhum tucano, com base em informação objetiva, mesmo porque essa decisão, que é inevitável, ainda não foi tomada. Por que vai ser tomada? Porque à medida que vai se aproximando 2018, vai ficar claro a fragilidade do Geraldo Alckmin, o Serra e o Aécio vão estar fora do jogo aí, e o próprio jogo político vai conduzir o Dória, que docemente constrangido vai aceitar disputar essa eleição. É precoce, é evidente que é precoce. Ele não foi submetido ainda, e nem vai dar tempo até 2018, de ter um teste efetivo com o prefeito de São Paulo. Mas a capacidade de fazer factoides, a capacidade de criar fatos e um novo perfil de governante, com todas as vulnerabilidades, mas perante o eleitor, ele tem uma marca efetiva. Ele tem aqueles pruridos tucanos em relação à privatização, fazendo toda a privatização. Você tem o lado bom da privatização, não estamos negando, não. Mas fazendo aquele receio de assumir a herança do Fernando Henrique, tudo, o Dória é, digamos, o mercadismo elevado à última potência. Então não tem como. Quando você olha... Como é que você forma essa convicção de que vai ser ele? Você olha o panorama, sente como que as pessoas reagem à imagem do Serra. O Serra nem existe hoje em dia, né? Mas como que o Aécio, o próprio Alckmin vão sair dessa lista da Odebrecht, e você vê todo esse movimento no país inteiro para pegar figuras fora do figurino tradicional da política. Quer dizer, o PSDB, quando caiu de cabeça no golpe, tudo, ele se condenou ao mesmo tempo que ao PT. O abraço é afogado. Porque era evidente que quando viessem os fatos à tona, e ele vai ser blindado pelo Janot, como está sendo até hoje. Mas mesmo com essa blindagem, não tem jeito. As informações elas estão fluindo e não tem como os jornais fugirem delas. Quer ver um exemplo?
sai a matéria, o Estadão tem, primeira mão, aquela informação dos 23 milhões da Odebrecht para o José Serra, não quis dar. Imagina um repórter que consegue um furo desse e leva para a redação, não vai dar. No dia seguinte, aquela reportagem estava na Folha. Estava na Folha, que deu, faturou em cima disso, conseguiu esmaecer um pouquinho essa parcialidade dela na cobertura. A mesma coisa em relação à Globo, Jornal Nacional. O Jornal Nacional não deu nada sobre os 23 milhões do Serra, 2 dias depois teve que dar. Por quê? Porque o assunto já tinha vazado para as redes sociais, não tinha como esconder mais. Então o jornal banca a desmoralização ou assume a informação. Isso vai ocorrer com o Temer. Quer dizer, a cada dia que passa, 89% de desaprovação, isso é um recorde mundial de desgaste, né? Em tão pouco tempo, aí, com toda aquela onda que foi feita em cima dele, toda aquela expectativa que, saindo a Dilma, o negócio resolveria. Esse é um outro ponto também, a parte econômica aí, continuar atribuindo a herança maldita da Dilma. Coisa nenhuma. Você, com um ano aí, se você tivesse um governante de fato aí, que não era a Dilma efetivamente, que cometeu todos aqueles erros aí. Mas se a Dilma não tivesse caído, ela teria feito uma correção de rumos relativa aí, que o país estaria fora desse horroroso 3,5% de queda do PIB em 2016, depois de 4% do outro ano. Então, essa recessão, a maneira como foi mantida e aprofundada aí, é débito direto na conta aí do Temer, do Meirelles. Por quê? Porque a visão deles não é de recuperar a economia. A visão deles é de aproveitar aqueles 6 meses, 1 ano, 18 meses, que está todo mundo derrubado pela crise, e impor um conjunto de reformas que vai criar um caldeirão quente, fervente aqui no Brasil. Nenhum investidor que pensa no longo prazo, não estamos falando desses que vêm, bicam e voltam, nenhum investidor que queira ficar no Brasil por décadas vai aceitar como tranquila reformas enfiadas goela abaixo da população. Vai aceitar movimentos sociais sendo seguros aí pelas botas da polícia militar. Isso não existe. Você não tem segurança nenhuma, a não ser que você aposte aí numa ditadura, e todas as ditaduras não são eternas. Né? Então, digamos, o país moderno é aquele que consegue conciliar todas as pontas e pactuar acordos. Então, você jogar fora todo o movimento social, criminalizar do jeito que estão fazendo, enfiar a goela abaixo com o Congresso mais corrupto da história. Você pega esse negócio do Zé Yunes aí, a delação espontânea que ele fez para o Ministério Público, eles já tinham planejado na eleição de 2014, montado em cima dessa grana monumental que o PT facultou para eles, montar essa bancada para conquistar o poder. Aliás, é impressionante como a cegueira coletiva das pessoas que estavam no jogo político não perceber que estava se montando toda essa conspiração de Temer, de Eduardo Cunha, de conquistar a República, quer dizer, o pessoal mais corrupto da história da República, se for pegar uma média aí desse grupo aí, com um plano de conquistar o poder, sendo avalizado pelo Ministério Público, pela Lava Jato, pelo Supremo, pela imprensa, e o PT não ter percebido ao longo desses anos todos. Teve algum momento que a gente falava, não, o Temer vai ser um fator de equilíbrio aqui, baseado em quê? Baseado nas informações, nas análises que vinham do próprio lulismo. Então a Dilma, nesse ponto, tinha toda a razão de não aceitar esse freio monumental representado pelo pessoal do Eduardo Cunha e do Michel Temer. Agora, a maneira como se avançou para tentar derrubar esse pessoal foi desastrosa. Desastrosa, está aí o exemplo. Em relação ao Ministério Público e ao Sérgio Moro, fica cada vez mais nítido. O Aldo Fornazieri hoje fez um belo artigo no GGN, cada vez mais nítido aí que o papel do Moro não é do juiz maluco, que é um papel objetivo, político, objetivo e ideológico, dele e do pessoal de Curitiba. No caso do Janot, o pessoal de Brasília, é uma figura menor aí que, num certo momento, percebeu que os ventos eram irreversíveis por um lado e pulou para o outro lado tranquilamente. Né? Aliás, essa falta de figuras referenciais no Brasil é uma calamidade. É por aí que se percebe
por onde que vem o subdesenvolvimento mesmo. Não tem uma voz referencial, não teve no Supremo. No Supremo você teve desde aqueles que pularam do barco vergonhosamente, como o Luiz Roberto Barroso, até aqueles que, mantendo as posições, não quiseram avançar em protestos maiores contra o golpe. Né? Você tem poucos aí que exercem realmente aquela individualidade que você aprecia no juízo, o Marco Aurélio de Mello e o Gilmar, obviamente, mas com a pior das intenções em relação à democracia também. Né? Então, provavelmente, o que vem da lista da Odebrecht aí, eu duvido muito que o Janot vai avançar muito contra a tríade tucana, né? Contra o Alckmin, o Aécio e o Serra aí. Né? Você vê esse negócio do Paulo Preto aí desde março de 2015. Em março de 2015, ele tinha em mãos um relatório mostrando toda a estrutura de atuação, o banco que o Paulo Preto montou aqui para distribuir propina, em março de 2015. Então, digamos, se tivesse saído aquilo naquela época, teria saído o impeachment? Não. Então, digamos, o sigilo foi utilizado politicamente, e você vê, a cada dia que passa isso fica claro, foi utilizado politicamente pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República para o golpe. Agora você vê que a velocidade do tempo político hoje com a internet é monumental. Nós dizíamos lá atrás, quando essa verdade começar a vir à tona, vai ser a desmoralização final do Ministério Público. E de outros setores também. O Tribunal de Contas é um setor que tem que, os técnicos sérios do Tribunal de Contas, eles têm que se dar conta do que está ocorrendo lá, de manipulação política dos técnicos, não é nem daqueles ministros do Tribunal de Contas que estão na mira da Lava Jato. Então, esse uso da máquina pública para represália contra adversários e tudo, isso aí, com a rapidez das redes sociais, aí, o tempo político, você vê o Ministério Público já esfrangalhada a imagem dele. Ninguém mais acredita na isenção, todo aquele jogo de cena. E a cada fato que aparece, mais nítido fica o jogo. Mesma coisa com a mídia também. Esse pessoal que apostou lá atrás na pós-verdade, aí, nesse padrão de manipulação que o Roberto Tivita traz de 2005 para o Brasil, seguindo o Murdoch, você vê o preço que estão pagando hoje com descrédito em relação a tudo que escreve, mesmo quando querem fazer jornalismo. O caso mais expressivo é a Veja mesmo. A Veja tem jornalistas atualmente no comando da revista lá e ninguém consegue acreditar. Cada matéria que sai, quando você olha, quem é do ramo percebe, não, é eles tentando voltar a fazer jornalismo. Para a opinião pública, é mais uma manipulação da Veja, alguma coisa por trás aí. Então, essa desmoralização da imprensa veio com a mesma rapidez. Veja bem, a desmoralização do Ministério Público hoje ainda pega um público mais afiado, aí, um público formador de opinião mais restrito, mas vai se espalhar rapidamente. Né? Não tem, o que essa geração de Lava Jato tudo fez contra o Ministério Público, quando a gente criticava que era em defesa do Ministério Público, o risco que puseram, qualquer governante futuro, não vai ser o Temer que está desmoralizado, qualquer governante futuro vai enquadrar o Ministério Público e enquadra facilmente. É uma estrutura, como a Polícia Federal, é uma estrutura burocrática, basta colocar um procurador-geral, definir regras de promoção e tudo que... E fica cada procuradora que quiser espernear, esperneia no seu canto, e não vão espernear. Mesmo hoje você tem um conjunto de procuradores indignados aí com o que está acontecendo, não põe a cabeça, não dão a cara para bater. As estruturas burocráticas são assim, não tem jeito. Então é esperar mais um tempo aí para ver o que vai ocorrer. Há uma possibilidade efetiva do Temer cair. O preço do Temer está ficando muito alto para a mídia, para o próprio Ministério Público. É um preço alto mantê-lo. Esse negócio não mantém, mas temos que mantê-lo para poder arrebentar com a Previdência e fazer todo esse trabalho sujo. Não, qualquer um pode fazer. Tendo esse congresso aí, tirando o Temer, vem, põe uma Camelúcia aí, tem candidatos aí para esse trabalho, não faltam. Não, enquanto isso, você vai ter que ter uma discussão que está começando agora de projeto de país. Recuperar os princípios que compõem uma política pública consistente aí vai ser o grande desafio da esquerda e da direita. Bem, vamos ficando por aí. Um abraço para vocês.